comigo abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, versículos de 13 a 18, é um texto muito conhecido, nós já pregamos aqui na igreja. Tiago capítulo 3, versículos de 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. Tiago 3, de 13 a 18, diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, ou inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos oriente. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela sempre traz a nós orientação. E quando nós paramos para pensar, eu acho tão interessante assim, algumas vezes que a gente esteve orando nas terças-feiras aqui, os irmãos pediam como tipo de oração sabedoria. E sabedoria é algo que nós realmente precisamos para tudo na nossa vida, né? Para tudo, para criar filho, para trabalho, para estudo, para se relacionar com pessoas. Então a gente precisa de sabedoria para tudo nessa vida, né? E Tiago então ele fala sobre essa sabedoria. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, Senhor nosso, nós te agradecemos porque a tua palavra, Deus, é a nossa fonte de sabedoria. Pedimos a ti, Senhor, que essa sabedoria encontre os nossos corações nesta noite, e não somente nesta noite, no ano de 2020, ó Deus, que aquilo que em nossas vidas demandou sabedoria, ó Deus, e nós não agimos conforme a sabedoria do alto, que o Senhor nos conceda essa sabedoria, a prudência, para que nós possamos, ó Deus, em 2020, servir melhor ao Senhor, andar conforme o teu coração e fazer aquilo que é agradável a ti, Pai. Assim como, Deus, sabemos que quando nós andamos de maneira obediente, nós colhemos os frutos da obediência, mas quando desobedientes, nós também colhemos as consequências da desobediência. Então, Senhor, fale ao nosso coração, fale às nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, Tiago é um dos livros, é uma das cartas que mais trazem uma perspectiva do Evangelho ou da vida com Deus em um mundo tão pecaminoso. Tiago ele trata isso de uma maneira assim muito radical. Tiago é radical porque Tiago ele traz uma característica muito judaica e os judeus os judeus que são fiéis à sua religião, à sua fé, geralmente eles são completamente dedicados, eles vão até as últimas consequências. Isso é uma característica dos orientais. Os ocidentais, como nós somos mais maleáveis, nós negociamos mais a fé. Os orientais, eles vão mais além. É lógico que existem cristãos ocidentais que conseguem viver uma vida de radicalização contra o pecado, de obediência completa a Deus, mas isso é de fato uma questão que na nossa cultura é difícil de encontrar. Tiago, então, ele se expressa de uma maneira muito dura com os seus ouvintes. Quem é Tiago? Tiago é o irmão do Senhor. Tiago é filho de José e Maria, né? Eu já falei certa vez
que quando a palavra de Deus nos mostra que nós devemos abandonar algo, é de fato para o nosso próprio bem, irmãos, é para o nosso bem. Por quê? Porque se nós tivermos aquela área da nossa vida desarrumada, certamente nós colheremos consequências dessa área desarrumada. E então nós devemos pedir a Deus que nos ajude a arrumarmos aquela área da nossa vida, né? Como a gola da minha camisa, por exemplo, que minha mulher me mandou um bilhetinho pedindo para eu arrumar. E um dia desse ela falou: no domingo passado você estava retrasado, você estava pregando, e na hora que você levantava a cabeça, sua gravata levantava também assim. Era um nó que estava muito apertado, né? Então, se a gente sabe que precisa arrumar determinada área da nossa vida, tem que arrumar, né? Tem que arrumar. Está arrumado agora? Então, tá bom. Nós temos que arrumar a nossa vida, e para isso nós precisamos de quê? Sabedoria. É verdade que algumas coisas na nossa vida demandam, assim, além de sabedoria, paciência, e além de paciência, perseverança, né? Perseverança, persistir naquilo, paciência conosco mesmo, paciência com o processo que a gente vai lidar, mas perseverança além de sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria. De vez em quando, um toque desse assim: arrume sua gola esquerda. Aí às vezes alguém vai dar um toque para a gente fazer isso, né? Então, irmãos, e o que eu acho muito interessante dessa abordagem de Tiago, que antes ele fala sobre esses dois tipos de sabedoria, ele vai dizer lá no capítulo 1 sobre provações, sobre situações adversas, para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, e estavam passando por várias provações. Ele está dizendo: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém impropera. Eu gosto muito dessa expressão, impropera, expressão muito clássica, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante, e ele diz que a ninguém impropera. Você sabe o que é impropera? Quem sabe o que significa impropera? Levante a mão. Está ali, sabe ali, né? Damião também sabe. Segundo ele sabe. Impropera ou improperar significa jogar na cara. Significa alguém te dá uma coisa e depois fica dizendo: tá vendo, eu te dei, você fez o quê? Então Deus ele dá, e Deus ele não fica requerendo essa sabedoria de volta, ou fica então questionando você, como se você pediu sabedoria e Deus disse fazer, mas você tem diferente. Então, de fato, a gente colhe essas consequências de nossas escolhas, mas Deus não fica jogando na nossa cara que nos deu sabedoria. Se nós pedirmos com fé, crendo, Ele nos dá, Ele nos concede. Deus nos concede a sabedoria do alto. Então, irmãos, veja que coisa interessante. Quando chega aqui, Tiago está falando, nesse capítulo 3, ele está falando sobre aqueles que se adiantavam para serem líderes, para serem mestres. Inclusive, esses líderes tinham alguns problemas de caráter, entre eles a fofoca. Eles não dominavam a língua, né? Então veja que problema terrível, né, que havia esse problema na igreja, né? Mas havia também esse problema na liderança. Então a liderança era muito baruda, conversava demais, não conseguia ser guiada pelo Espírito de Deus, era guiada pela língua, e a língua levava para toda sorte de mal e problemas, né? Então nós percebemos que Tiago ele vai combatendo essa falta de caráter e comportamento, porque ser iguarudo é falta de caráter e é um péssimo comportamento, infelizmente, né? É uma situação triste, uma situação complicada. Então Tiago ele chega aqui e ele vai questionar agora a sabedoria desses líderes. Primeiro ele questiona o caráter e a prática desses líderes, mas agora vai questionar a sabedoria.
esses líderes, ou essas pessoas que queriam se avançar, se adiantar para serem lideranças, essas pessoas estavam usavam de artimanhas políticas, usavam de comportamentos mundanos, carnais, e Tiago então começa a exortar isso também, porque a sabedoria é importante para tudo na nossa vida. Agora, para conduzir o povo de Deus, ela é ainda muito mais necessária, porque o povo de Deus, Moisés que diga, o povo de Deus deu muito trabalho a Moisés naqueles dias, e continua dando trabalho, vai dar trabalho em todo lugar, em Glória, em Aracaju, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, onde tiver gente, pecador, vai ter problema, vai ter sempre problema. Então ele vai tratar de sabedoria aqui, diferenciando a sabedoria que é do alto e a sabedoria que é terrena. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a diferença entre sabedoria do alto e sabedoria terrena? Ligeiramente, quem sabe falar aí? Vamos lá. A sabedoria terrena, como ele descreve aqui, né, no versículo 15, ela está dosada com os três adversários do cristão. Ela é influenciada pelos três adversários, e aqui nós vamos ver três sinônimos para os três inimigos do homem. Os três inimigos do homem são a sua própria natureza ou a sua carne, também o mundo e também o diabo. Tem gente que coloca o diabo no primeiro lugar. Não, o pior inimigo do homem é o diabo. Não, o pior inimigo do homem é a sua própria natureza, porque o diabo só vai se aproveitar de nossas fraquezas, vai lançar as propostas, as tentações, e nós então cedemos, porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, e a cobiça está em nossa natureza. Então o diabo, ele não vai nos forçar a pecar. Ô diabo miserável, me fez pecar. O diabo não fez pecar. O diabo, ele lançou uma oportunidade que você queria, foi o que eu queria. Ele nos deu a oportunidade de fazer a nossa própria vontade. Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos aquilo que nós queremos, e que nós lutamos várias vezes contra Deus e contra o Espírito de Deus, porque o Espírito e a carne são opostos entre si. Então, quando nós observamos esses três inimigos, nós vemos que cada um tem a sua área de atuação, mas nós entendemos que o maior inimigo do homem é a sua própria carne, são as suas vontades pecaminosas, suas volições para o erro. Volição é ação, então a nossa ação para o erro. Nós temos vontade para o erro, e nós então também caminhamos para agir erroneamente. E então Tiago ele vai conversando sobre essa expectativa desses relacionamentos e desses jeitinhos que a natureza, que a sabedoria terrena dá. Se você observar os versículos 13 e 14, ele vai introduzir um problema. Ele vai dizer o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder as suas obras. Olha, ele está falando o seguinte, está falando de caráter e atitude decorrente do caráter. E na atitude decorrente do caráter, nós vemos que havia falta de mansidão, de sabedoria, e a pessoa não tinha um bom testemunho, não tinha boas obras. E ele então continua assim: pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Olha, essa coisa de grupinhos, essa coisa de separar, de dividir, de excluir, de fechar a porta, de lançar muros e cercas, e dizer que aqui é só nós. E ele continua: nem vos glorieis disso, não se alegrem que isso pese em vocês, que isso não seja uma coisa boa para vocês, nem mintais contra a verdade, ou seja, e vocês não querem admitir que vocês estão fazendo assim, segundo Tiago, né? Aí ele chega no versículo 15, então diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena,
animal e demoníaca. Queridos irmãos, aí a gente entra no nosso dia a dia. No ser brasileiro, às vezes, muito de nossa cultura, nós vivemos um país muito rico, nós temos até algumas coisas interessantes no nosso povo, mas nós temos encarnado em nós essa habilidade de surrupiar, de levar vantagem sobre tudo, e a gente confunde sabedoria do alto com esperteza carnal. Em 2019 nós talvez demos muito jeito para algumas coisas, nós agimos conforme essa inclinação terrena. E nós precisamos rever isso, pensar como é que nós vamos seguir nossa vida daqui para frente. E aí então ele usa essas três palavras que são sinônimos dos três adversários do homem. A sabedoria que não desce do alto, ou seja, ela é uma sabedoria dos homens, da natureza caída, da natureza que está em Adão, que tem habilidade para arrumar desculpa, para arquitetar planos diabólicos até, para se favorecer nas costas de outra pessoa, para roubar, para mentir, para maquinar o erro. E isso não é sabedoria do alto. E ele vai dizer que essa sabedoria, ela é própria da terra, ou seja, ela é mundana. Mas não somente isso, irmãos, essa sabedoria, ela também é animal. E a animal, aqui que o texto se refere, é a ideia de que ela é humana, que ela é carnal. Mas não somente isso, ela é demoníaca, ou seja, ela também é diabólica. E Tiago, esse servo do Senhor, meio irmão de Jesus, completamente consciente disso, Tiago então, ele vai trazer agora as características e formas de atuação de alguém que tem a sabedoria do alto. Versículo 16, ele diz assim: pois onde a inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora ele vai fazer a diferenciação. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. A sabedoria do alto, ela é pura. Ela não é uma sabedoria dosada pelo pecado. Ela não é adulterada. Ela é pura na vida de Deus. Ela é uma sabedoria que não precisa dar jeitos para acontecer. Não, ela é sabedoria de forma integral, ela é pura. Depois ele chega numa outra característica interessante. Depois ela é pacífica. Ela não fica arrumando guerras, ou brigas, ou destruição de alguém. A gente percebe, irmãos, que o mundo é desse jeito. O cidadão, ele está disposto a passar por cima de quem quer que seja para conseguir algo, ou quando algo seu está sendo ameaçado. Mas a sabedoria do alto, ela é pacífica. Ela traz uma consciência de paz naquilo que faz. Não, eu estou em paz. Eu recebi de Deus sabedoria para agir de forma correta, agradável a Ele, benéfica, e eu estou em paz com a minha consciência que eu estou fazendo certo. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela promove a paz. Ela é algo que traz a nós a certeza de que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Ela não coloca em dúvida a nossa ação.
a nossa ação para ele. Será que eu devo fazer isso? E a palavra de Deus diz que aquilo que não provém de confiança e de fé é pecado. Você não tem certeza de algo que você realmente não deve fazer, porque se você fizer algo que seja duvidoso, é pecado. Não faça, é melhor não fazer. A sabedoria do alto, ela traz paz. Ela traz paz a quem exerce ela, e ela traz paz onde ela chega. Embora a obediência a Deus muitas vezes traga para nós perseguição, mas a sabedoria do alto traz paz entre nós e Deus, a consciência de que realmente Deus está satisfeito com aquela decisão, com aquela atitude de nós. Ele traz uma outra característica dessa sabedoria. Ele diz o que aí? Depois de pacífica, ela é o quê? São três pessoas. Indulgente. O que é uma coisa? O que é indulgente? Perdoadora. Hã? Perdoadora. Perdoadora. O que mais? O que é indulgente? Ela prefere dar até perder. Ela tem consciência de que não vale a pena brigar por algumas coisas. Não, eu prefiro perder. Veja como é diferente, irmãos. Veja como é diferente o conceito de sabedoria do alto. Enquanto a sabedoria terrena, animal e demoníaca, que é a sabedoria mundana, ou que é a sabedoria humana, ela briga por qualquer coisa, faz questão de tantas coisas, e até mata, até destrói. A sabedoria do alto, ela é indulgente, ela está disposta a perder para ganhar, ela prefere dar. Eu me lembro um texto de um dos momentos mais interessantes da vida de Salomão, quando duas prostitutas dormiam, elas tiveram seus filhos, seus bebês, e elas dormiam próximo, e uma delas acabou avançando para cima do filho, e esse bebê veio a morrer. E aí o que ela fez? Ela foi lá, pegou o bebê morto, trocou com o bebê da outra prostituta, ficou com o bebê vivo. Só que a outra prostituta conhecia esse bebê, disse: não, você trocou o bebê. Não, esse é o meu, o vivo é o meu. Então foram as duas diante de Salomão. Chegam lá diante de Salomão. Salomão ouve essa história. Aí Salomão diz assim: traz uma espada aí para mim. Aí aqui não era a mãe do bebê, disse assim: tá bom, pode partir o bebê ao meio, vivo, pode partir o bebê ao meio. Ela falou: nem eu e nem você. Só que a mãe do bebê, a mãe verdadeira, disse: não, eu prefiro que você fique com o bebê. Eu prefiro que você fique com ele vivo do que partir o bebê. Aí Salomão diz assim: tomai o filho dessa da primeira e dai a segunda, porque a segunda que é a mãe. Olha a sabedoria de Salomão. Mas veja também a sabedoria da mãe. Ela foi indulgente. Ela disse: não, fica com o bebê. Aquela que não era mãe disse assim: parte, eu fico com uma parte agora, e acabou, e ninguém fica com o bebê. Mas a verdadeira mãe, ela disse assim: não, fique com o bebê, eu prefiro que você fique com ele vivo. Ela estava disposta a perder o seu filho, mas a mantê-lo vivo. E a sabedoria do alto, ela é indulgente. Ela tem essa consciência. Irmãos, às vezes é melhor a gente perder algumas coisas para ganhar lá na frente. Às vezes é melhor que a gente não faça questão de algumas coisas. A gente está cansado de ver no trânsito alguns vídeos de pessoas morrendo porque saem do carro para discutir e acabam perdendo suas vidas. E isso é por demais. Isso é por demais. Triste, mas a realidade desse mundo. Estava
vendo um vídeo recentemente, eu não sei quem foi que mandou, não sei se foi João que postou, uma mulher saiu para reclamar com um cara, um cidadão. E o cidadão foi lá, entrou no carro, pegou uma arma e começou a atirar na mulher e matou a mulher. Por causa de briga de trânsito. A sabedoria do alto é indulgente. Ela não se mete em problema. Ela prefere perder para ganhar. Aqui, pode levar, é seu. Tudo bem, você está dizendo que você tem razão, então você tem razão, tá bom. Mas não somente isso, irmãos. A sabedoria do alto, além de ser pura, pacífica e indulgente, ela é tratável. Ela resolve. Ela busca resolver, ela visa resolver. Às vezes, irmãos, a gente vive com tantos problemas que não são resolvidos. Problemas antigos de relacionamento, pecados não confessados, questões não sanadas, e nós vivemos, irmãos, com o nosso armário cheio de bagunça, cheio de sujeira debaixo do nosso tapete. A gente não pede perdão, nem procura para perdoar. A gente prefere excluir aquela pessoa do rol das nossas amizades, dos contatos e tudo mais. A sabedoria do alto é tratável, ela resolve, ela busca tratar, ela não foge sem resolver, ela é tratável. E nós olhamos, irmãos, vários exemplos. Jesus, ele foi negado por Pedro 3 vezes. Analisou para Pedro na sua euforia, naquele momento de tantas promessas ao Senhor. Está bagunçado, não? Naquelas promessas ao Senhor, eu vou morrer com o Senhor, eu vou contigo. Jesus diz aqui, bobinho, você vai me trair hoje à noite, antes que o galo cante 3 vezes. Aí lá no final, Jesus e ressurreto estão lá, sentados na beira da praia, assando um peixinho para comer. Aí Jesus vai lá e diz: Simão, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro de novo: Simão Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí João ainda tenta se meter lá no problema, né? João o apóstolo, né? Aí o discípulo que amava o Senhor, ele diz alguma coisa assim, como se ele destaca-se, né, em amor, criticando de certa forma Pedro, e Jesus diz assim: João, fique na sua aí, que a conversa não é com você não, o negócio aqui é com Pedro. Simão Pedro, tu me amas? Aí Pedro começa a chorar, porque ele se lembra que ele negou Jesus 3 vezes, e aí ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus trata com Pedro. Jesus podia ter deixado para lá, né? Pedro visto Jesus ressurreto. Aí Jesus disse que poderia ter dito assim: ó, ele já sabe quem eu sou, está aqui comigo de novo, né? Então tá bom, não precisa de mais nada. Não, Jesus vai lá e trata com Pedro. Ele resolve o problema com Pedro. Irmãos, nós carregamos muitos problemas mal resolvidos. Nós andamos e na nossa caminhada a gente tem vários problemas de relacionamento, vários desafetos, várias questões mínimas às vezes, não pequenas, que causam grandes destruições, grandes perdas, e nós perdemos a oportunidade de consertar enquanto há tempo. Eu acho muito interessante que quando os relacionamentos são quebrados, vamos pensar numa comunidade cristã mesmo, né? E as pessoas convivem ali por muito tempo. E elas, depois de muito tempo, elas restauram esse relacionamento, o seu convívio, elas ficam até sem palavras durante aquele período que elas viveram ali afastadas, não sabem falar, elas vão ter que lembrar de coisas muito antigas, porque elas passaram um tempo sem se falar. E é muito parecido quando a gente encontra um amigo de infância depois de muitos anos. Quando eu vou à distância, quando eu encontro alguns amigos em alguns lugares que eu chego lá, eu não tenho outro assunto para falar senão os assuntos antigos. Ou seja, porque há uma lacuna
entre a última vez que eu me relacionei com aquela pessoa. Assim é quando nós temos relacionamentos quebrados. Dentro da igreja, por exemplo, nós perdemos muito tempo da nossa relação, e lá na frente a gente vai descobrir que a gente perdeu um tempo, perdeu muita coisa para se viver. E quando nós entramos assim num outro estágio de maturidade, de vida cristã, a gente começa a perceber quão infantil nós fomos na nossa vida cristã. Irmãos, a sabedoria do alto é tratável. Nós precisamos tratar as nossas dificuldades, orar a Deus, pedir a Deus que nos conceda oportunidade para isso. Sentamos e tratamos, resolvemos, conversamos e dizemos: obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu resolver esse problema com essa pessoa, em vez de nos excluir. Isso é muito complicado. Quando você está, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa faculdade, numa escola, já é difícil. Agora imagine isso dentro da igreja. Duas pessoas que não se falam. Fala a sabedoria para as duas. A sabedoria do alto, ela é tratável, ela resolve. Ela senta, conversa, ela fala, ela desabafa, mas sempre como a Bíblia nos diz, em amor, né? Eu acho muito interessante que a versão da Bíblia Viva, quando ela fala no versículo 15, ela diz assim: porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. Então nós percebemos que essa sabedoria, que não é a sabedoria do mundo, ela é inspirada pelo diabo. Mas a sabedoria do céu, ela é dada por Deus de uma maneira tão poderosa que às vezes nós observamos aquilo que Deus nos capacitou para fazermos com sabedoria, que depois a gente para e pensa assim: mas eu não era desse jeito. Deus mudou minha vida e agora eu estou conseguindo resolver os meus problemas, estou conseguindo resolver os desafios, estou conseguindo resolver as barreiras que eu tenho com algumas pessoas. E o versículo 17, a NVI traz uma ideia muito interessante sobre esse versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável. Olha só, ele vai usar essa expressão tratável, ela vai substituir pela expressão amável. Então quem trata, quem resolve é porque de fato quer viver em amor. Quando você não faz questão de alguém, você realmente se fecha para aquela pessoa, exclui ela da sua vida e pensa e acha que está fazendo bem para si mesmo, mas não está. Porque de fato falta uma característica cristã em nós. Quando nós agimos dessa maneira, falta uma atitude amorosa. Então a sabedoria que vem lá do alto, ela é tratável, e na versão da NVI ela é amável. Ela de fato ela busca resolver, porque o amor incomoda. Quem está ferido ou quem feriu? O amor incomoda, o amor trata isso em nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra aqui que ela é tratável, e ela também é cheia de misericórdia, segundo a NVI, ou plena de misericórdia. Ela corrige com misericórdia. Corrige com misericórdia. Ela sabe como falar, sabe como tratar, sabe como corrigir. Não corrige de maneira vingativa, não corrige de maneira destrutiva, mas corrige com misericórdia. Se dirige com misericórdia. E a gente sempre gosta de pensar que misericórdia tem um conceito diferente do conceito de graça. Graça é quando você dá o que a pessoa não merece. A misericórdia é quando você não dá o que a pessoa merece. Quando a Bíblia diz que Deus ele é gracioso para conosco, diz
diz que Deus nos deu o que nós não merecemos, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados. Mas quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, Ele está dizendo que Deus deveria nos condenar, mas Ele, em vez de nos condenar, Ele nos salvou. Então misericórdia não dá o que merece, e às vezes a gente tem a oportunidade de dizer assim: negócio, você me paga, miserável. Agora eu vou pisar você até. Agora eu vou matar você na unha. E aí a sabedoria do alto nos incomoda o coração e diz assim: olha, isso aí é natureza terrena, isso é sabedoria mundana, demoníaca, animal. Você tem que ser misericordioso. Você precisa agir com misericórdia, deve agir com misericórdia. E ele continua. Ele vai dizer: ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, ela tem muitos frutos. Ela é plena de bons frutos. Irmãos, características do Espírito na vida, bons frutos. Características de quem realmente está sendo transformado, está sendo limpo por Deus, está sendo santificado pelo Espírito. Os bons frutos refletem a vida de santificação, a obra de santificação. Pode trazer comigo. Se trouxe para ele. Já foi um litro mais ou menos. Mais, né? Está virado agora. Tá? Um litro, mais ou menos. Então o Espírito em nossas vidas nos faz frutificar. E quando nós temos a sabedoria do alto, nós somos plenos de bons frutos, nós somos cheios de bons frutos, nós somos carregados de bons frutos. Eu me lembro, eu preguei aqui recentemente, estava conversando com o missionário Milton, no sábado à noite. Aí deu meia-noite, ele mandou uma mensagem para mim, estava tão boa a conversa que eu nem vi a hora. E aí depois ela vai lá e sabiamente, né? Sabedoria do alto: Rômulo, vem cá. Aí eu entendi. Aí quando ela falou isso, eu olhei para o WhatsApp, já tinha uma mensagem dela: 12 horas, você tem que acordar cedo, está na igreja, é verdade. E a gente conversando sobre a figueira sem frutos, eu disse para ele: olha, missionário, a Bíblia ela tem uma linguagem agrícola. Ela tem uma linguagem agrícola. Completamente. E aí eu fui explicando, né? Ainda bem que a professora Rosa está aqui, né? Porque se Rosa estivesse aqui, ela poderia corrigir as coisas erradas que eu vou falar. Não, mas é sério, quando a figueira ela está num período de frutificação, ela aumenta a quantidade de hormônios nela, de um hormônio principalmente ácido abscísico, né? Que começa a fazer com que suas folhas comecem a cair. E ela faz isso, é um mecanismo natural para ela poder focar nos frutos. Então ela fica com uma aparência feia para que os frutos fiquem bonitos. Quando o Cristo passa, ele vê aquela figueira de longe, ele aproveita esse momento para falar da reprovação de Israel. Ele teve fome, no dia seguinte foi lá na região de Betfagé, próximo a Betânia, e quando Cristo vai lá, ele vê aquela figueira, teve fome, diz a Bíblia, teve fome, ele vai até a figueira, vê que ela está cheia de folhas, e ele passa a mão por baixo para ver se cai algum, se ele segura algum figo, se ele encontra algum figo. E aí quando ele vê que aquela figueira estava bonita, no tempo que era para frutificar, ele diz assim: nunca mais você dará frutos. Aí vai embora. No dia seguinte, imediatamente, no dia seguinte, a figueira estava seca, sem frutos e sem folhas, sem vida. E traz uma lição para nós, para Israel e para nós. Aquela figueira representava Israel, que se achava muito bonito, uma nação. Nós somos a nação dos oráculos de Deus, nós somos o povo da aliança. E
Jesus mostra ali a reprovação de Israel. Israel estava sendo reprovado, porque Israel perdeu a oportunidade de testemunhar melhor, de dar frutos do seu testemunho, não. Ficou em si mesmado. Era autossuficiente. Eram religiosos. Viviam de aparência. E não tinham frutos. Irmãos, a sabedoria do alto nos faz frutificar. Quais foram os seus frutos em 2019? Pense. Ninguém precisa acusar ninguém aqui, mas quais foram os meus frutos em 2019? Eu estava cheio de folha, eu estava cheio de aparência, ou de fato eu frutifiquei para a glória de Deus? A sabedoria do alto nos faz frutificar. E muito. Se a gente pensar no que é o fruto do Espírito em nós, a gente vê que muito de nós, talvez, nesse ano, não demonstrou fruto do Espírito em nós. Alegria, amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é que foi esse ano na sua vida? De fruto do Espírito. Como é que foi esse ano na sua vida para glorificar Deus com as suas obras? Ah, pastor, eu fui muito apagado, eu cultuei muito pouco, eu quase não vi a escola bíblica dominical, eu falei pouco de Jesus. Ler a Bíblia, eu acho que eu passava semanas sem ler. E você lê a Bíblia quantas vezes na semana? Eu leio uma. Que dia? Domingo. Que hora? Na hora do culto. Não tem como frutificar. Porque a Bíblia é a fonte de nossa sabedoria. Deus nos dá o seu Espírito Santo com poder, porque Ele é o poder de Deus em nossas vidas, para nós podermos frutificar. Mas a gente precisa saber como frutificar. Não é assim que o Espírito Santo entra e diz assim: você não precisa de Bíblia não, eu agora vou orientar tudo que você tem que fazer. Não, é a palavra de Deus. O Espírito vem e potencializa nossa ação bíblica. Ele nos mostra biblicamente como nós devemos agir. E a pergunta é: quais são os nossos frutos desse ano? Quantas pessoas você levou a Cristo? Não é trazer a igreja, não, é levar a Cristo. Ah, eu vou levar fulano para a igreja. Que bom! Mas quantas pessoas você realmente levou a Cristo? Com a sua prática, com o seu amor, com sua dedicação, com o seu testemunho, com suas palavras, com os seus gestos. Quantas pessoas? Quantas pessoas viram Cristo em você? Em mim, em nós? Então, irmãos, é fundamental que nós pensemos que a sabedoria do alto, ela é plena de bons frutos. Postando uma frase do reverendo Agil Magalhães, ele falando, né? Para 2020, 100% amor, 100% paz, 100% saúde, 100% dinheiro. Aí como foi o seu 2019? Culto dominical, 50%. Escola bíblica dominical, 50%. Leitura da Bíblia, 20%. Quer dizer, a gente só quer ter aquilo que nossa natureza terrena deseja. Mas aquilo que é para nos tornar mais cidadão do céu, a gente não quer. Então, irmãos, é fundamental que nós façamos essa reflexão, porque a sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ou seja, ela traz muitos bons frutos. E finalmente ela vai começar a dizer aí, né? Imparcial. Aí eu sou amigo de Renan, e Renan e Cosme tem um problema. Eu sou mais amigo de Renan que Cosme, por exemplo, né? E aí eu vejo que há um problema entre eles, mas porque Renan é meu amigo, é
mais amigo meu do que Cosme. Então, na discussão, eu já olho para Renan com o olhar da amizade. E eu digo assim: eu estou do lado de Renan, não de Cosme. Mas Renan eu errado. A sabedoria do alto é imparcial. Ela não encobre os erros de ninguém, quem quer que seja. E nós precisamos dessa sabedoria. Eu preciso muito dessa sabedoria. Precisamos ser imparciais. É porque a pessoa do nosso convívio que a gente vai proteger mais. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que exortar. Você está errado, você fez errado. Estou aqui para dizer isso com amor. Você está errado. Está errado. E trabalhar, tratar isso, né? E depois ele vai dizer que ela é sem fingimento. O céu está desabando, o teto está caindo sobre a cabeça, o problema está grave, precisa ser resolvido. Não, nada, está tudo tranquilo. Finge que está tudo bem. Não, a sabedoria do alto, ela é realista. Não, a situação é difícil, é séria, precisa resolver esse problema. Então ele vai finalizar dizendo o seguinte: ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então ele está tratando o problema de relacionamentos. Então, se você semeia o fruto da justiça em paz, ou se você obedece e você está em paz porque você está obedecendo, você vai colher paz na sua vida. O que você espera de 2020? Mais sabedoria humana? Vai tentar dar jeito para as suas situações? Buscar todas as formas de resolver os seus problemas baseado em conceitos ímpios? Acredite no seu próprio coração. Vá para você vai parar. Ou você vai buscar em Deus sabedoria, uma sabedoria pura, uma sabedoria pacífica, uma sabedoria indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Queridos irmãos, é assim que nós temos que viver. Certamente, se nós clamarmos a Deus, buscarmos a Deus, derramarmos nossas lágrimas em sua presença, dizendo: Senhor, eu preciso de sabedoria para viver. Eu tenho que ter sabedoria para tratar com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus clientes, com o meu patrão, com minha patroa, com o meu empregado. Eu preciso de sabedoria para tratar com irmãos, com filhos, com pais. Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu não me conformo com o relacionamento quebrado. Eu não me conformo com isso. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, e eu preciso de sabedoria para tratar, mas também para entender, para tomar decisão, para tomar rumo correto na minha vida. Eu preciso dessa sabedoria do alto. Senhor, livre-me de mim mesmo, de minha esperteza, de minha habilidade para dar o jeito para as coisas. Me dê sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria do alto. Eu quero sabedoria pura. Eu quero sabedoria pacificadora. Eu quero sabedoria indulgente. Me ensina a não fazer questão, brigar por coisas bobas. Me dê sabedoria para isso. Me dê sabedoria para tratar. Eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com fulana. Eu preciso resolver esse problema. Isso já está me incomodando, está tirando meu sono. Eu preciso resolver esse problema. Senhor, mas eu também devo agir com misericórdia. E eu também preciso demonstrar um comportamento de arrependimento. Me ajude, me dê sabedoria para isso. Quero dar bons frutos. Senhor, meu amigo está errado. A minha amiga, minha irmã em Cristo está errada. Eu admiro tanto, a gente convive tanto tempo junto, mas está errado. Eu preciso dizer isso para ele e para ela. Me dê sabedoria para isso. Senhor, me dê sabedoria para entender que a situação é complicada e para que eu não fique fingindo que nada
Irmãos, nós precisamos de sabedoria do alto. Que Deus nos conceda sabedoria em 2020. Que a gente seja para a glória dele. Que o mundo veja em nós que há sabedoria. Que o mundo nos procure para nos pedir conselhos. Que os nossos colegas de trabalho, que os nossos vizinhos, que as pessoas nos procurem e digam assim: eu preciso ouvir uma palavra sua. O que eu faço? Fazer igual a vários na Bíblia, dizer: olha o teu Deus, para que ele me traga a resposta. Assim foi com Saul, com Samuel, assim foi com Jeremias, assim foi com Daniel. O mundo e pedir respostas, assim foi com Faraó. O mundo pedir respostas ao povo de Deus, ao servo de Deus, e ele sabiamente: espera, eu vou lá, e o meu Deus vai trazer solução para esta causa. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria em 2020, agir com sabedoria, não mais como meninos na fé, mimados, imaturos. Nós precisamos da sabedoria do alto, e nós devemos entrar esse ano pedindo a Deus sabedoria do alto para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Nós temos um bom tempo para orar.